morre um ente querido, um avô, uma tia, um irmão ou um filho, essa perda nos parece tão imensa, tão triste, tão definitiva, que ansiamos por vê-los uma vez mais. Ouvir sua voz, sentir sua presença. Se ao menos pudéssemos estar juntos de novo. Console-se um pouco na crença de que, após a morte, vamos nos reunir com nossos entes queridos no mundo espiritual. Mas, e se você soubesse que é possível estar com eles novamente nesta mesma existência, sem ter que morrer? E se eu lhe dissesse que há fortes indícios de que os espíritos de nossos entes queridos podem voltar e se juntar a nós, não em um sonho ou uma visão, nem por meio de um médium, mas na vida real, pela reencarnação como um bebê nascido na família. Hoje vou apresentar para vocês a minha dica literária, que é o livro O Amor Me Trouxe de Volta. Histórias emocionantes sobre reencarnação em família, da escritora Carol Bowman. Aprecio muito os livros e os autores que escrevem sobre o mundo espiritual. Aqui no canal eu já trouxe alguns vídeos tendo como tema o Espiritismo. Aprendi através dos livros e também em conversas com pessoas que têm capacidade mediúnica que o corpo é limitado, o espírito é ilimitado e a consciência do espírito é infinita. Após a morte do corpo, o espírito pode reencarnar por várias e várias vezes. Esse livro especificamente traz as histórias de crianças que reencarnaram dentro da sua própria família. A autora, que é conferencista, palestrante e terapeuta de vidas passadas, através desse livro nos mostra que existe a possibilidade dos espíritos de pessoas que morreram retornarem através da reencarnação e novamente fazerem parte das suas famílias. E quem sabe possam resolver algumas pendências que foram deixadas para trás antes da sua morte. O amor, a tolerância e principalmente o perdão e a reconciliação podem fazer parte desse retorno familiar. Vou ler para vocês 2 trechos do livro que achei bem interessante sobre a reencarnação familiar. Não é surpresa para ninguém que crianças pequenas sejam mais receptivas do que adultos à comunicação pós-morte. Acho que isso acontece porque elas retornaram há pouco tempo do mundo espiritual. As crianças ainda não foram treinadas ou condicionadas para não acreditar naquilo que sua percepção sinalizar. Por isso, ver e conversar com avós, pais ou irmãos que já morreram é, para elas, uma situação comum. Tais conversas não são como aqueles monólogos associados a brincadeiras imaginárias, mas diálogos com pausas apropriadas em que a criança demonstra estar ouvindo com atenção. Algumas vezes ela transmite mensagens específicas que causam perplexidade nos adultos, porque contém informações ou detalhes precisos sobre a pessoa morta, dos quais a criança não teria conhecimento. Um outro trecho. As pessoas que testemunharam a reencarnação em suas famílias contam que isso mudou o seu modo de enxergar a morte. Confessaram que não têm mais medo da ideia de fim que ela antes representava.
sabem, porque viram com os próprios olhos, que a morte não é o ponto final da existência, mas apenas o fim de uma fase do contínuo ciclo da vida. Por exemplo, quando Kate Luke perdeu seu filho ainda pequeno, ela esperava que fosse o fim de tudo. Mas, 17 anos depois, quando se deu conta de que seu espírito voltara para ela como um novo filho, sua visão do mundo se modificou e ela perdeu o medo da morte. Foi assim que descreveu essa mudança. Agora acredito que a vida se move em círculos e os relacionamentos sólidos ficam dentro deles. Quando minha hora chegar, estarei de volta junto às pessoas que amo. É reconfortante saber disso. Antes, nunca me senti à vontade diante da ideia da morte. Agora, ela não me aflige mais. Podemos encontrar consolo em tudo que Kate e os outros descobriram quando for a nossa vez de chorar. Ver a vida como parte de um ciclo contínuo tira a ideia de desespero diante da morte. Compreender que a alma não morre pode ser um bálsamo para o nosso sofrimento. A reencarnação na mesma família muda o sentimento em relação à nossa própria morte. Saber que ela não é o fim definitivo, que teremos muitas outras chances na Terra para crescer, alcançar nossos objetivos e estar com as pessoas a quem amamos. Nos ajuda a enfrentar o fato de que algum dia também morreremos. E, quando perdemos o medo da morte, ganhamos uma nova perspectiva sobre como viver. Esse é um excelente livro para aqueles que buscam conhecer os mistérios da morte e da reencarnação. E que também entendem que a morte não é o fim e que os familiares podem se reencontrar novamente através da reencarnação. Então, hoje a dica literária do meu canal Diálogos Poéticos Além da Alma foi o livro de Carol Bowman, O Homem, o Amor me trouxe de volta. Histórias emocionantes sobre reencarnação em família. Agora eu me despeço com um pensamento de Chico Xavier. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Tchau! E até o nosso próximo encontro enigmático.